Olá, eu sou Grazi Guimarães. Eu sou Lucas Moreno. E juntos apresentamos o Destacast, o podcast do programa Destaque. E hoje com uma convidada pra lá de especial, mas antes vou deixar o Lucas fazer aquela parte mais animada do podcast. Animada? É. Essa é só, a gente está recebendo a advogada doutora Karina Rocha. Esse nome super apropriado. Mas a gente tem que mostrar pra doutora o que você faz, a sonoplastia. Sim, isso é verdade. Eu recebo um pouquinho a mais, eu recebo um pouquinho a mais, porque olha só. Antes, ele já queria quebrar aqui e falar da doutora Karina, mas só um minutinho, gente. Antes, se inscreva no canal, ative o sininho. Que é esse aqui. Ó, ai, tá ruim. Falhou, vou de novo. Se inscreva no canal. Olha isso. Ative o sininho. Sentiu, né? Pra você não perder nenhum Destacast. Que quando eu tô sozinha, assim, essa figura aqui, não tem ninguém pra fazer. É só sonoplastia, né? Eu ganho um dia mais por isso. Agora sim a gente pode falar da nossa convidada especial. Então, doutora Karina Rocha, advogada, e esse nome super apropriado para uma mulher tão forte. Olha só, um prazer tê-la aqui, fique à vontade, que aqui, ó, a mesa é sua. Lucas, Grazi, o prazer é todo meu. É uma honra estar participando com vocês aqui. E eu quero que esse bate-papo assim seja bem descontraído, bem a cara de vocês mesmo. Que vai ser. Só lembrando que a doutora Karina já é parceira do programa Destaque, a gente já gravou, a gente já conhece a história, a gente conhece a irmã, a gente já conhece um pouco da família, então a gente está em casa. Já rolou até cafezinho aqui nos bastidores, né? Sim. Cafezinho da Sônia. Você que ainda participou do Destacast, só participando para provar o café da Sônia. Mas antes, eu e o Lucas, a gente sempre faz isso. Doutora Karina Rocha, se apresente para os nossos telespectadores, por favor. Bom, eu me chamo Karina Rocha, sou advogada há 13 anos, atuo na área de trabalhista, civil, família. E no nosso escritório nós atendemos demandas tanto de reclamantes, de empregados, quanto empregadores também. Eu advogo há 13 anos, como eu disse, mas trabalhando na área jurídica tem a época dos estágios, né? Então, aí são alguns anos a mais. Eu não quero moralizar, né? Não vamos moralizar, não. Mas já desde os 21 eu comecei muito jovem, né, na área jurídica. Antes eu tive uma oportunidade de trabalhar na empresa da minha irmã, da Teila Rocha, a Dama de Ferro, né, da Segurança do Espírito Santo. Então a gente começou assim, eu comecei, os primeiros estágios foram lá no escritório dela, quando eu tinha 16 anos, estágio, comecei a ver como que era o mercado de trabalho em si. Mas antes da empresa ter o tamanho que ela tem agora, né, era só assim, uma prestadora de serviços bem pequena, tinham poucos clientes, mas ali que eu comecei a aprender o trabalho, o horário para um trabalho, né? Comecei a aprender que a gente tinha que ir trabalhar, tinha as regras, o atendimento. Isso com 16 anos? Foi com 16 anos, mas primeiro estágio. Mas você já estava estudando, fazendo direito? Não, ainda não. Não. Foi o meu primeiro contato com o trabalho, né? Trabalho em si, E eu entrei na faculdade com 19 anos. Mas a gente quer saber um pouquinho antes. A gente sabe. Até menina, como é que veio isso, essa vontade de fazer direito? De onde você veio, sua família? Falar um pouco disso. São vários irmãos. Porque a gente vê agora uma mulher aí toda empoderada, do direito, mas todo mundo tem uma história, né? A gente quer saber um pouquinho da sua, doutora. Então, meus pais são de família muito humilde, né? Eu venho de uma família muito humilde. Eles também são de família humilde. Meu pai é caminhoneiro, aposentado por invalidez. Ele teve um problema de 2 AVCs que interrompeu a possibilidade de ele estar trabalhando, a capacidade laboral. E minha mãe, dona de casa, né? Cuidou de nós. Éramos 4 irmãos, tínhamos, até eu com 6 meses, éramos em 4. Só que faleceu a Cíntia quando eu tinha 6 meses, ela até então era a caçula até eu chegar, ela tinha 11 anos de idade. Foi uma perda
bruta na nossa família, né? Porque, na verdade, muito embora a gente tenha vindo de uma família muito humilde, nunca faltou amor, sabe? A nossa família ela é muito unida. Vocês podem perceber entre eu, Teila, o Clint, a gente está sempre juntos, trabalhando juntos, mas a gente tem a nossa base de família, de Deus, somos católicos, criados uma mãe muito católica, extremamente católica. Então, a gente tem esses princípios. E aí, de onde saiu o direito? Pois é. Direito. Então, é muito engraçado que isso me remete à minha infância lá na primeira série, com 7 anos. Olha isso. Eu nem sabia o que era ser advogada. Teve uma coisa, como que se fala? Um dia das profissões, né? Fizeram Fazia isso mesmo, levava para descobrir aptidão, essas coisas. Não. Da apresentação de profissões. É uma apresentação das profissões, mas não era apresentar para a criançada o que era aquilo, não. Você ia lá, era o dia das profissões, era uma gincana como uma dancinha, alguma coisa, qual profissão que representa cada um. E me colocaram como advogada. Não me falaram o que era advogada, ninguém me contou. Só me jogaram lá, olha, a profissão de médico vai ser com fulano, a profissão de motorista vai ser com outro, de engenheiro vai ser com outro. Aí me jogaram lá advogada. Aí eu falei, tá, mãe, eu vou ser advogada da escola. Aí ela, você fala como advogada mesmo. Olha aí. Olha, nada por acaso, tá vendo? Eu só não entendi o que era aquilo. Você me falou, então quer dizer que eu vou ser advogada, porque eu falo. Quem fala do advogado é isso? Muito advogada. Quando minha mãe você fala igual advogada. E aí, eu lembro que eu entrei, né, apresentando as profissões, advogada, uma mãe de uma aluna, ela até falava, você vai fazer meu divórcio, hein? Olha isso. Ela é muito engraçada, foi muito engraçada. Aí eu não sabia o que era aquilo, né? Aí fui crescendo, ouvindo, estudando mais, aí que foi cair a ficha no que era ser advogada. Isso já lá no meu ensino médio, quando a gente começou a verificar mesmo quais são as profissões, mas eu não tinha, assim, sonho de ser advogada. Não era um sonho de menina, nem tinha acesso a advogado na época. Mas outra profissão te chamava atenção? Não. Nada, só fazia nada? Não, na verdade, assim, na época da escola, não. Acontece que a gente fazia muita dancinha na escola, né, em época de escola. Então, as professoras falavam que eu me saía bem no balé. Então, falaram até para minha mãe investir em balé. Mas, tadinha, não tinha dinheiro nem para mal para comer, que dirá colocar. Então, não existia também, na época, nenhum grupo de balé. Esses grupos hoje que a gente vê, na nossa época, não tinha nenhum ali próximo de onde a gente morava, porque a gente morava lá em Vila Batista, em Vila Velha, não sei se vocês conhecem. Sim, Vila Batista. Vila Batista. Paú, por ali, era bem por ali. Pedra dos Búzios, mas é ali que a gente morava. Vila Batista. Que é ali no meiozinho, Pedra dos Búzios. Eu fiz durante muito tempo Gazeta Comunidade. Então, a gente era dessa... Conheço cada pedacinho ali, tudo. Eu era de lá. Ilha das Flores. Ilha das Flores. Mas vem cá, e teve algum evento na tua adolescência, alguma coisa que você, poxa, que bacana isso, gostei de ser direito, eu quero ser advogada, tem algum start, assim, pra você, nada? Não consigo não lembra dar disso? um start que é isso que vai... Não, eu acho que eu acabava me afeiçoando muito às matérias de humanas. Então, tanto é que no meu primeiro vestibular eu tentei direito. No segundo vestibular da UFES, né? Na UFES, que eu não passei na UFES, eu fiz FAES. Mas o primeiro que eu tentei foi direito. A segunda vez eu tentei história. Passei na primeira fase, só não passei na segunda. Então, assim, eu gostava, eu me afeiçoava com as matérias de humanas, voltada para humanas. Eu tinha essa facilidade de leitura, lia bastante durante principalmente ensino médio, né? Só que antes de chegar ao seu ensino médio, você estudou em colégio público, não é isso? Escola pública.
Então a vida também não foi fácil até chegar no ensino médio. Não, eu fui conseguir ter uma escola particular, foi quando meu pai conseguiu ganhar um pouquinho mais, pouca coisa a mais, que foi no segundo ano do ensino médio. Porque a gente tinha muita greve na época. Foi numa época do governo José Inácio, se não me engano, salvo engano. Tava, assim, greve direto nas escolas públicas. E aí eu fiquei com medo de não conseguir terminar o ensino médio para entrar numa faculdade. Às vezes tinha aula, né? Às vezes, muito raro. Claro, tinha aula. Muito raro. Né? Então tinha bastante greve. O Estado estava quebrado, praticamente, na época. Então, a gente tinha... Aí eu pedi meus pais em uma condição um pouquinho melhor, eu fui a única que teve escola particular em casa. Todo mundo é escola pública lá na minha casa. E assim, e os meus irmãos ainda trabalhavam de dia e estudavam à noite. Eu ainda tive um pouquinho, eles até falam, a caçula sempre tem uma vida melhor que a gente. Não, mas assim, Que é isso assim, com 16 anos você foi buscar entender que também o trabalho. é certo com 16 anos. Querer entender como é que é um trabalho, você começou a participar da empresa da sua irmã, como você disse aqui, e sua mãe relata se você era questionadora. Ah, sempre fui. Tá aí. Então tá isso, né? Sempre fui a questionadora, a justiceira lá de casa. Isso não é justo, isso não é justo. Não tem problema, minha filha, aqui quem manda sou eu. Na minha casa, quem manda sou eu. Quando você quiser sua regra, você vai nessa linha, entendeu? E aí você estudou na escola particular, concluiu o ensino médio. Concluí o ensino médio. Até depois então... voltei para a empresa minha, que foi só com 16 durante o período. Aí eu ficou meio puxado, falei, eu vou ficar só estudando. Até então o direito não estava. Aí você prestou vestibular... Direito era desde o ensino médio mesmo. Quando eu comecei a falar, eu queria alguma coisa mais na área de humanos, como eu tinha. Aí você foi para o vestibular. Prestei vestibular. Queria sempre direito, mas acabei prestando história na segunda vez. E aí, com 19 anos, voltei a trabalhar com a minha irmã, na empresa dela. E lá eu atendi telefone, eu era recepcionista, eu me peixão, eu aprendi tudo assim. Aprendi a trabalhar. E lá, agora lembrando do Start, foi lá que eu me aproximei mais do direito, porque eu trabalhei no setor lá de departamento pessoal. Então, a gente tinha que assinar a carteira dos trabalhadores. Então, foi logo no finalzinho assim que eu falei, e a gente tinha que saber muito direito para aplicar ali para o trabalhador, que a gente fazia a assinatura da carteira de trabalho do trabalhador. Por que eu estava fazendo aquilo? Eu ficava, mas por quê? E eu gostei daquilo. Só que você fala que você não teve uma vida muito fácil financeiramente, né? Sempre foi muita luta. E você fez FAESA, né? Agora conta pra gente como isso, que é considerada uma das maiores e melhores universidades privadas, né, do país. Sim. E no primeiro ano, né, no primeiro 6 meses, eu só trabalhava para pagar a faculdade. Só para pagar a faculdade. Só que o curso de Direito é um curso bem puxado. Bem puxado. Então, assim, eu trabalhava o dia todo para pagar a mensalidade da noite. E eu não senti que eu fosse... Eu sempre priorizei estudos. Os meus estudos eram sempre prioridade da minha vida. Então, assim, me perguntavam o que eu queria. Eu queria ser uma mulher independente por conta do histórico familiar que eu vi próximo da minha irmã, né? Ter sofrido violência doméstica, eu falei, eu não quero passar por isso. Eu não vou passar por isso. Então, o que eu preciso? Estudar, ser independente financeiramente, não depender de homem para nada. E é isso. Depende da minha família entendo, né? Que dá o suporte, mas eu quero fazer minha faculdade. Tudo isso você pensando de nunca, em nenhum momento, ficar num relacionamento por dependência, né? Exatamente. Questões financeiras, exatamente. Que eu não tenho recursos, enfim. Então, focando nisso, você sempre priorizou usar. Principalmente. Falando disso aí, se a gente não perder esse gancho, você falou da segunda independência financeira,
para não estar dependendo do parceiro, essa coisa toda. Você acha que isso é determinante numa relação? Uma mulher que depende do homem, ela fica fragilizada por isso, quando não deveria? Porque, e você sabe que eu entendo o seguinte, eu nunca tive esse tipo de relacionamento. Sim. Tá? Minhas mulheres trabalhavam, ok? Mas ainda assim, se não trabalhassem fora, eu sei como é que é a carga dentro de casa. É muito pesada. Então, você acha que isso é determinante para uma mulher, ela ter, buscar a sua autoridade e dividir, você, olha, aqui nós somos dois, é meio tudo, inclusive no respeito e nas atividades. Isso muda? Isso muda muito, Lucas. O que acontece? O histórico de violência, a gente está pegando o gancho da violência doméstica, assim, né? Não quer dizer que toda mulher vai ser, né, violentada pelo seu parceiro, não é isso. Mas quando você chega e estuda o histórico da mulher que é dependente, que é vítima da violência, tem a dependência financeira, ela é estratosférica, ela sempre está ali. Está presente. Está muito presente. Além, obviamente, da violência psicológica, que isso a gente não pode negar que também vai ter. Tem violência. Agora, a violência ela é financeira também, porque tem muitos casos em que o homem ele acaba abusando financeiramente de uma mulher que trabalha e que tem mais, e que, às vezes, essa semana mesmo eu estava até conversando com uma colaboradora, que ela trabalha em 2, 3 empregos, e o marido dela é usuário de drogas, está desempregado. Ele não faz nenhum Uber para me ajudar, Karina. Nenhum Uber. E ela é uma vítima daquele relacionamento de forma psicológica. Ele nunca bateu nela, nunca, mas fica ali. É um outro tipo de abuso. E coloca a culpa nela. Ela assume a culpa também? Não. Porque isso é mais... É isso que é o problema. Porque se não tivesse assumido, já teria mandado. Pois é isso. Tem uma certa culpa ali dela. Então, mas no seu caso, você se programou toda para não viver isso. Para eu não viver, para eu não passar. E graças a Deus eu nunca passei. A gente ainda vai trazer a Teila aqui no nosso podcast. A gente já está tudo planejado, mas ela está abrindo, né, unidade em Salvador, enfim. Mas ela tem uma história também, né? Por isso que ela se tornou, né, Lucas, a mulher que ela é hoje, a Rocha, né? A dama de ferro. Porque ela sofreu violência doméstica, que é a sua irmã. Isso. Então, você, para se prevenir, né? Não vou passar por isso, você se dedicou aos estudos, chegou na FAESA. Isso. Né? E aí, que isso aí é um assunto que vai chamar muita atenção de quem está nos assistindo. Que você não tinha dinheiro em caixa para estudar, né? E poderia ter sido motivo de não estudar. Mas mesmo assim, você... Fui atrás e... Como eu já tinha falado na outra vez que a gente conversou, eu fiz FIES. Eu fui aluna FIES. Até hoje pago FIES, gente. São 12 anos, 13 anos formada, estou com FIES aí. Mas eu falo, gente, graças... Abençoado. Na minha vida foi uma bênção. Ele é uma bênção. Mas você vai ficar pagando até... Gente, os juros são mínimos. Os juros, quem puder hoje conseguir o FIES... Isso alivia bastante a condição financeira da gente. E foi aí que eu consegui me dedicar exclusivamente à faculdade. Por quê? Com o FIES, eu consegui 50%, nem foi 100%. Consegui 50% de bolsa para eu estudar na FAESA. E aí, eu saí do trabalho da minha irmã, que era o dia todo, eu já não conseguiria mais ficar o dia todo, porque a faculdade estava me consumindo bastante. Era muito puxado. Então... eu fui lá e pedi um estágio. Aí comecei o estágio na biblioteca da FAESA, colocando livro. Era livro para lá, livro. Aí atendi os alunos, e aí eu estudava de manhã, quando eu consegui fez. Passei para o turno da manhã, estudava de manhã, e meu estágio na FAESA, lá na biblioteca, duraram 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos, era de 5 às 10 da noite. Aí eu tinha a tarde livre, que eu chegava mais cedo na biblioteca, inclusive, para estudar.
para estudando. E depois eu ia trabalhar. Carregar livro, pegar livro de várias... E já vivendo o clima de faculdade. Sim. Você estava vivendo. Dentro da faculdade. Eu estava ali, literalmente, trabalhando para a FAESA, fazendo estágio na FAESA e estudando. Em algum momento você pensou em desistir? No meio da faculdade? Foi difícil esse caminho? Por exemplo, dinheiro pro lanche? Foi muito. Não, Dinheiro, às vezes, para um livro? não tinha. São detalhes pequenos, né? Mas que você lembra, aí você, poxa, passei por isso. Exatamente. Você chegava a pegar ônibus? Total, era só ônibus no Troscol, direto, Troscol lotado, aquele de Campo Grande, terminal Itacibá, lotadíssimo. E às vezes você chegava no terminal, tinha fome, querendo comprar um lanche, tinha dinheiro que tinha que guardar dinheiro. Olha, fome eu nunca passei. Fome, a comida, assim, meu pai e minha mãe sempre falaram, olha, você pode ir, não vamos te dar nada, não vai te faltar nada. Roupa e comida nunca te faltou. Agora, eu não vou poder pagar essa faculdade. Agora, onde você... Então, roupa e comida nunca me faltou. Mas era perrengue. Aí, na faculdade, parece que a fome aumenta, né? Você não ganhar o lanche da E eu tinha um amigo muito bom, o Eduardo Costa, doutor Eduardo, meu amigo, um beijo pra Que você. legal. Ele era maravilhoso e ele falava, vem cá, amiga, vem cá, vamos lá. Eu te pago E ele era um... Exatamente por isso que eu tô te perguntando. Pagou meus pãezinhos de queijo durante o recreio. Quando eu fiz minha faculdade também não foi fácil e tal. E eu tinha um amigo que tem até hoje, o nome dele é Lucas também. Os Lucas me perseguem. São maravilhosos, né? E ele mora no Rio ainda. E eu me lembro que na faculdade, por isso que eu tô te perguntando, eu também usei bolsa, né, de prefeitura na época, na minha cidade. Não precisei de FIES que a prefeitura me dava. Eu ralava bastante para eu ter uma nota boa, para ter bastante bolsa, né? Valor em bolsa. Se a nota caísse, né? Enfim. Uhum. E tinha que manter sempre acima de 8. E eu chegava, às vezes tava com uma fome, e chegava e falava assim, amiga, vamos lá que eu vou te pagar o lanche. Porque a gente sabe que não dá. Anjos, eu falo que são anjos que passam na nossa vida. E aquele tempo todo que você ficava na faculdade, né? Pensa, ela estudava de manhã, à tarde fazia os trabalhos dela, as coisas, e à noite pegava. Quer dizer, olha quanto tempo fora de casa, cansada. Sim, era muito correria. Agora, pensando, eu não lembro. Eu acho que na época eu estava fazendo tanto no automático, mas assim, também, eu comentei muito jovem, falo que a juventude tem energia. Né? Sim. A minha energia, não parar, era muita energia. Eu sempre fui muito, bora, vamos. E eu não sentia esse cansaço todo. E você se imaginava já advogada, como você é hoje aqui, dando essa entrevista? Não achava que chegasse assim. Sério, você não imagina que chegar onde chegou? Não. Tem seu escritório, né, Lu? Tem, Lindi. Eu tinha esse sonho. É maravilhoso. Nossa, os parceiros, eu queria Os parceiros, o Bruno e o João, eles são assim... Mas você não imaginava isso, vou chegar nesse nível. Eu tinha um sonho, mas eu não imaginava como seria. Eu tinha esse sonho, mas eu não imaginava... eu vou ter o meu escritório, ou eu vou trabalhar para alguém... O sonho continua, tem muita coisa. Muita coisa a realizar, sim, com certeza. Eu acho que sempre tem que ter mirar o coelho e atrás do coelho. Você não pode parar nunca. Mas é verdade. E são coisas assim, que você me perguntando agora, a gente tem sonho, mas eu não via, agora sendo real, é tão palpável, às vezes é melhor do que a gente estava sonhando. Eu acho que Deus escreve tão certo na nossa vida, que às vezes a gente tem coisas melhores. Porque eu sou uma pessoa extremamente grata a Deus, grata à família que eu tenho, grata às pessoas que atravessam a minha vida, porque eu falo, se não foram pelo menos, se não fizeram bem, mas aquilo foi um aprendizado para eu, como Karina, melhorar como pessoa, para outras pessoas, enfim. E, Karina, conta pra gente também sobre esse orgulho dos seus pais, né? De ver você, quem você se tornou... E o tempo passou, e você se formou, enfim. E hoje, para sua mãe, assim, ela deve encher a boca, né, Lucas? Falar, minha filha, esse lugar. Ela... Doutora Karina. Doutora Karina, como é que é isso para eles, Karina? Para eles são muito orgulhosos do trabalho que eles fizeram com a gente, de quem a gente... Ele foi. Deixa eu cortar rapidinho, porque esse aqui tem uma filha que está estudando nutrição na UFES. Uhum.
E eu duvido você conversar com ele 5 minutos sobre família e ele não falar da filha. Certo. Ele tem algum de todos, Mas, como essa é a que está estudando ainda, A mais nova? então por isso que eu tô caçulinha. imaginando. A caçulinha, eu sei como é que caçula. Sabe disso que você me falou, e é verdade. Hoje os mais velhos têm 3. Os mais velhos assim, Camille tá É a vida boa. Vida boa. Mas porque... Pior que é. Melhora. É porque você consegue treinar mais agora. Eu tenho o meu filho mais velho falando, mãe, a senhora nunca teve a paciência que a senhora comigo, que a senhora tem com a Adriele. Então é isso. A gente tá mais maduro, a vida tá, sabe? E é por isso que eu tô te falando. Quando a gente conversa, né? Eu sou mãe, vó, Lucas também é pai, avô. Então quando você conversa, Mostrou dos filhos. a gente tá sempre mostrando os filhos. Então imagina os seus pais, né? Tipo assim, meu Deus, aqui, Karina, minha filha. Isso é muito gostoso. É gostoso, eles são... Mas lá dentro de casa, assim, é tudo. É Carininha, é Cari pra cá, Cari pra lá. E quem ajuda a resolver... Falou que é processo, Aí eu falo, mãe, pode deixar que eu resolvo? Pode deixar que eu resolvo? Deixa que eu resolvo aqui. Eu falo que eu soluciono problemas. Nós não brigamos. Nosso trabalho é solucionar os problemas, os obstáculos que a vida nos impõe. Então, a gente... E aí você vai... Você faz essa opção de fazer o direito trabalhista. Foi assim? Não. No início, não. Na verdade, não. Eu não era apaixonada pelo direito do trabalho, não. O direito do trabalho, ele tem matemática, então quem é do humanas não gosta muito da matemática, aí começa um bate-cabeça aqui. Mas eu comecei atuando no escritório criminal. Ele fazia mais criminal. Olha, eu trabalhei em escritório em Felrosa, na Serra, e eu morando em Cariacica. Foi um dos primeiros. Depois, por essa viagem, era quase 2 horas de ônibus. Na época não tinha carro ainda, não tinha. Então eu tinha que pegar um ônibus, era quase 2 horas para chegar no escritório, depois 2 horas para eu voltar. Não fiquei muito tempo, né, pela distância, mas também fui depois para outro escritório que fazia mais criminal. Pegava um pouco de tudo, mas era mais família e criminal. Como eu já tinha tido uma experiência dentro do fórum, porque depois que eu saí do... Só voltando só para contextualizar. Depois que eu saí da FAES, eu fiz estágios dentro do Tribunal de Justiça, fazendo em vara de família, lá aquela... digitando, fazendo o termo de audiência... E estagiei muito só em vara de família, em área de família. Depois do TJ, eu fui para o Ministério Público, mas também em área de família. E aí, quando eu comecei a atuar, a gente, recém-formado, é muito normal dentro do direito você começar a advogar com um criminal. Criminal, geralmente, ele é uma área mais solicitada, eu acho. Né? Não que trabalhista e família não seja. Mas ali é uma demanda que eu acho que 90% dos advogados, eu acho, tá? No meu achismo, já passaram pelo criminal em algum momento. E ensina muito também, né? Você aprende muito lidando nesse dia a dia, né? Ensina. Eu gosto de lidar com o ser humano. O problema é que o criminal, o ser humano não está nas suas melhores condições, né? Sim. Enfim, mas eu aprendi a entrar em presídio. Eu tive que entrar em presídio, já vi muita coisa horrível dentro de presídio. E tem o que tem que estar em dia, né? Tem. Tem absorver tanta história. É difícil, tá? Imagina. É difícil. Você tem que separar. Trabalhar, meu trabalho. Você vai defender vagabundo, você vai defender bandido, então você é bandido. Nada a ver. Advogado criminal defende o direito. Todo mundo merece defesa? Todo mundo merece defesa. Todo mundo. Isso é constitucional. Seja lá qual crime for, seja a pessoa mais bárbara que apareceu. Ele tem direito a uma defesa técnica boa. Podendo o juiz, inclusive, destituir o advogado, contratar outro, se ele vê que o advogado não está... tem isso? Sim. É uma obrigação legal. E quando um advogado quer também, a lei dá um advogado para ele também. Ele tem que ter alguém. Ele tem que ter alguém. Tem que ter um advogado. Não existe processo criminal sem advogado. Mas essa do destituir o profissional, que situação?
Sim, ele percebe que não está sendo... Exatamente, que ele percebe que não está utilizando técnica nenhuma, que ele está sendo desdenhoso com o processo, que ele falta audiência. Não apenas falta uma audiência, não é só isso, mas é um dos exemplos que você vê que o advogado não está trabalhando corretamente. E a gente está falando do advogado particular, não do defensor público, não. O juiz tem esse poder de falar, Na defensoria pública é mais difícil porque são vários advogados, são vários defensores, não fica um em específico para aquele... naquele caso. Então, se já tem um defensor que já é desinteressado, ele mesmo já sai. Aí vem outro, eles colocam outro, entendeu? Naquela área em si. E aí a gente está falando da área criminal, né? Uhum. Você atuou aí quantos anos? Olha, só com criminal, 6, 5, 5 ou 6, sim. Uns 5 a 6. E o que te fez entender que você não queria isso? Não queria seguir a carreira aí? O que acontece? Eu gosto muito do direito. Eu amo debate, jurídico. Então, assim, no direito, eu adoro estudar tudo. Eu gosto muito de estudar tudo, se me dá um desafio. E o que me levou a ser trabalhista? Porque, na época, faleceu o advogado trabalhista da empresa da minha irmã. E aí eu acabei pegando a demanda deles. Então, acabou que não foi eu esqueci a advocacia criminal. Foi o trabalhista que veio atrás de mim. Que te levou? O trabalhista. Aí, como a empresa também, na época, estava com uma demanda grande, porque tinha perdido contratos, né? E na perda dos contratos é mais natural que o empregado que é mandado embora entre na justiça. Então, ela estava tendo uma demanda maior e aquilo estava me consumindo mais para ficar lá na área trabalhista. E foi onde entrou? Foi onde entrou e ficou. Ficou ao ponto de você abrir seu escritório mais voltado para a área. Isso. Tem quanto tempo seu escritório? E você decidiu trabalhar ali para você, né? Porque você estava ajudando já a sua irmã. Eu acho. 2013 ou 2014. E lá em diante, hoje você tem também colaboradores, né? Sim, parceiros que trabalham com você. Aham. É isso. E as áreas hoje dentro do seu escritório, quais são? São trabalhista, previdenciário e civil. E família também, né? Como eu falei, família... E quais são as principais queixas no trabalho? O direito do trabalho? Então, geralmente é assinatura de carteira de trabalho. O básico. Ainda. Entram, né? E às vezes passam meses sem assinar a carteira, às vezes... As pessoas. Porque o nosso sistema, ele é muito burocrático, né? O sistema... E eu entendo essa burocracia, né? Burocrático em que sentido? Ele é caro. A carga tributária para um empreendedor que está começando, eu entendo que é muito difícil. Porém, não exime, não há nenhuma desculpa de que você não vá assinar a carteira do seu trabalhador, porque é um direito básico do trabalhador. A carga básico. acaba atrapalhando o trabalhador mesmo. Atrapalha todo mundo. Atrapalha também ele, porque depois, quando a gente entra na justiça, uma demanda que poderia... Às vezes você quebra uma empresa, uma pequena empresa, né? Não uma grande empresa. Mas uma pequena empresa, ela pode ser quebrada. Uma padaria, um comércio, um mercadinho. Porque quando você vai ver a indenização, que se você tivesse pago certinho na época, não seria... em valor exatamente. E é muito normal isso, essa coisa ainda, essa prática de não assinar de carteira? Muito. A ausência de carteira de trabalho. Mas os dados do Conselho da Justiça do Trabalho dizem que as demandas maiores não são nem de assinatura, são de horas extras, horas extraordinárias. Então, eles têm um estudo anual, né, da Justiça do Trabalho, que eles fazem essa contabilização de quantos processos, de quais são as demandas maiores. Então, hoje, as horas extras também são as mais pedidas dentro da Justiça do Trabalho. Então, esses números têm também, que eles são divulgados
de o índice de desemprego baixou de 12 para 9, eu acho que agora está em 9% no país. Então, isso pode ser menor ainda, porque eu acho que eles estão contabilizando pelas carteiras assinadas. Só contabiliza-se nesses índices quem está registrado. É carteira assinada, Então, isso pode ser ainda menor. É isso? De desemprego. É tipo, se só conta quem já empregado e tá carteira assinada, se tem aqueles que estão trabalhando clandestinamente. Mas aí é diferente, só que o dado é diferente, porque a gente está contabilizando carteiras registradas, não trabalho informal. Não, carteira disso, eles contabilizam. Eles contabilizam pela carteira. Assinado. É o trabalho formal. E ok, então houve uma redução disso. Que pode ser maior ainda. Agora, de desempregados, aí é diferente. E o que tem que ser feito? Eu contrato um funcionário hoje. Eu tenho que assinar a carteira dele hoje. E se eu não quero ficar com esse funcionário porque eu tenho o tal dos 3 meses, não tem? Então, tem contrato de até 90 dias de experiência. O ideal é que você... Então, é isso que eu falo para todos os meus clientes. Depende muito da modalidade, porque também depois da reforma trabalhista nós tivemos modalidades, uma flexibilização de alguns trabalhos e de algumas profissões. Então, às vezes a minha demanda me requer que eu faça um trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? Eu assino a carteira do meu trabalhador, do meu colaborador, mas eu não preciso que ele esteja aqui os 30 dias. Eu sei que só, por exemplo, eu vou ter uma demanda só nos 15 primeiros dias do mês. Ou só nos 15, e depois vai demorar mais um mês para daqui a pouco ter de novo aquela demanda. Então, o trabalho intermitente, o trabalhador intermitente, ele tem a carteira assinada, tem todos os direitos, só pelo período que ele trabalha efetivamente. Deu para entender? Então, Isso é parcial. seria parcialmente... Mas seria o parcial. Nas profissões normais, o certo entrou, tem que assinar a carteira. Se eu preciso de um trabalhador todos os dias, o ideal é que ele seja assinado assim que ele começou, na hora que ele começou já... Quando faz os 3 meses, parece que é dividido 45 e 45? Pode ser dividido. Tá, e quando faz esse 45 aos 3 meses e o profissional, o patrão, o empregador, não quer mais? Rescinde sem nenhum custo, sem nenhum peso, sem aviso prévio. No caso, a despesa seria o aviso prévio, né? Como aquele contrato ali já está determinado, que é um contrato de experiência, já se sabe que ele vai durar 3 meses, você pode rescindi-lo sem a necessidade de pagamento desse aviso prévio. Porque tanto trabalho para assinar a carteira, né? E deixar tanto tempo o funcionário sem... Mas isso é determinado lá no começo? Na CLT. Mas é determinado, por exemplo, qualquer indivíduo que entra para o trabalho, ele já sabe que está passando por um período de experiência, ou não? Ou tem que ser determinado no começo, isso aqui é só experiência, não? Então, quando você assina o contrato, ele tem a duração de até 90 dias, contrato de experiência. Então, E já por lei? É por lei, é legal. A CLT diz que durante 90 dias é um contrato de experiência, a gente está fazendo uma experiência. Ainda assim, esse trabalhador ele tá segurado. Assegurado em que sentido? Sim, todos os direitos dele. Todos os direitos dentro desses 90 dias. Tudo, INSS, recolhimento de FGTS. Assim que ele sair, ele vai receber a rescisão proporcional, né, desses 3, vai receber 3 meses proporcionais a férias, a 13º, vai receber tudo. É todo o direito do trabalhador. O que ele não deixa de receber? O aviso prévio, porque o combinado foi os 90 dias. Tá, mas o que acontece também bastante? Eu estou com um aviso prévio, mas não quero pagar o aviso prévio e só vou demitir o trabalhador 4 meses, 5 meses depois. Aí não, aí é devido ao aviso prévio. Aí é devido. Aí muda. Muda porque você só tinha os 90 dias. Só tinha aquele período. Passou dali, ele já foi prorrogado por um contrato de trabalho que a gente fala que é por tempo indeterminado. Automaticamente ele vira um contrato de trabalho por tempo indeterminado, porque você não rescindiu ele quando você tinha que rescindiu. Agora, qual a diferença de um trabalho intermitente e para um freelancer, por exemplo? O que muda nisso aí?
Por exemplo, um freelancer que ele tem uma função que ele está, sei lá, 2 vezes por dia em determinado local, prestando serviço, é o prestador de serviço, mas ainda assim ele tem ali não sei se é um contrato, mas está ali escrito que ele é um freelancer. Isso Pode gerar um vínculo empregatício para ele, com certeza. Pode gerar um vínculo empregatício. mesmo Vai depender da modalidade do contrato que ele fez. Se ele não fez nenhum... Porque os freelancers geralmente não tem nenhum contrato, né? e que não é bom, É péssimo. dos dois lados, É péssimo. É péssimo. ou pior para o empregador. Pior para o empregador. Se ele morre no freelancer, se ele... Eu já estou pensando em motoboy. Quando você falou freelancer, já penso em motoboy. Né? Se há um acidente, ele morre no trabalho, o empregador vai ter que arcar com as despesas. Normais. Oi? Tudo isso tem normal como se fosse um funcionário. E o que determina... agora eu vou fazer uma pergunta aqui, uma situação que já passou comigo. O que determina... vamos lá, uma colaboradora vai na tua casa 2 vezes por semana e caracteriza também... Pode caracterizar. Então não existe freelancer. Não existe trabalho... Porque, veja bem, a CLT disse que deve ter, para a gente colocar uma relação de emprego, ela deve ter uma habitualidade, ou seja, ele está habitualmente indo lá. Seja 2 vezes por semana, já há essa habitualidade. Ele tem que ter uma pessoalidade. O que é isso? Eu não posso me fazer substituir. Se eu puder me fazer substituir, já não é mais. Por exemplo, eu tenho lá as meninas que trabalham na faxina de casa. Mas se ela faltar, ela pode colocar outra? Não, porque eu não gosto, não, porque eu não vou ter confiança. Não. Aí é da pessoalidade. Aí entra a pessoalidade. Ela tem que ser remunerada, trabalho remunerado. E... Estou esquecendo requisito, salário, remuneração, pessoalidade. Mas é basicamente isso. E ela está garantida, essa pessoa está garantida também por todos os benefícios que a lei proporciona. Ela tem que entrar com uma ação para fazer esse requerimento. Para fazer requerimento. Porque geralmente essas pessoas não... Só tem direito quem entra na justiça. Só tem direito quem entra. O negócio é você verificar e olhar. Muitas vezes, a gente também consegue fazer um acordo com o patrão. Né? Lá no escritório a gente tenta, mas na verdade, antes de fazer esse acordo, eu tenho algumas técnicas que a gente usa para a gente chegar e a ter o melhor sucesso possível na obtenção daquele direito. O que acontece? Muitas vezes a pessoa nem tem dinheiro. Às vezes ela começa a trabalhar para uma pessoa que não tem nem fundo, e não vai... O que adianta eu trabalhar? Fala, olha, sua rescisão deu aí R$20.000. Maravilha. E no final não levar? Sim, não adianta. E outra coisa, às vezes também, eu acho que até aquele que está, o empregador, no caso, se ele é empregador, tá dando às vezes ele tem essa consciência também. Não tem. E é isso que eu falo, que quando você vai abrir um negócio, quando você tem que abrir um negócio, você tem que fazer todo o seu planejamento, seja ele planejamento estratégico, financeiro e jurídico. O jurídico tem que estar dentro do seu planejamento, assim como o contador. Amo os contadores. Contadores, vocês são bênção, mas o que tem de contador que acaba com a vida jurídica de uma empresa não está no gibi. Mas eu não preciso de advogado porque já tem contador. E o contador, ele é ótimo na área dele. Não adianta você querer contratar um contador para falar juridicamente porque eles não sabem. Fazem na maior boa intenção, na maior boa fé, mas acabam atrapalhando. Muitas vezes. Se, obviamente, não for formado em direito. Porque tem contadores que são formados em direito e tudo bem, é advogado, né? E que advoguem também na área trabalhista. Porque eu também vejo bastante colegas advogados acabando com a vida de clientes. Porque não sabem trabalhar na área trabalhista. Vão se aventurar num âmbito que parece ser fácil, mas de fácil não tem nada. Então, já vi, assim, N processos, N trabalhadores, assim, com ausência de defesa técnica. Porque não
sabia, faltou um estudo aprimorado dentro da Justiça do Trabalho. A mudança nessas leis, olha aqui a aguinha aqui, ó. Isso aqui vai faltar, Muito obrigada. né, Grazi? Olha aqui, ó. E o seguinte, essa questão dessa leitura que faz um profissional, por exemplo, um determinado processo, eu faço uma leitura, meu colega advogado pode fazer uma outra, né? Ou não é meio que matemática, não. Isso eu sempre tenho essa dúvida. Por que jurisprudência? A gente ouve falar muito de jurisprudência. Então, como é que funciona isso? Serviu para João, mas não serviu para Pedro? É isso. Como que é isso? É difícil explicar. É difícil explicar? É muito difícil explicar, porque, principalmente para o trabalhador, por que acontece? É um juiz que está decidindo. Jurisprudência são decisões dos tribunais, né? São juízes que decidem. E, assim, algumas coisas nem a gente sabe explicar. Eu fiz uma sustentação no TST, lá em Brasília. Foi muito engraçado que eles falando, a gente vai denegar negar o pedido de seu recurso, muito embora isso era sobre responsabilidade subsidiária do município. A gente estava querendo que o município também respondesse dentro do processo judicial, na Justiça do Trabalho. Muito embora tenha o entendimento do doutor ministro, que ele falou, acompanho o voto do relator, que era para denegar, porém, eu acho que eu deveria votar pela responsabilidade do município. Ou seja, negou, mas ele acha que o município teria responsabilidade. Como é isso? Me explica você o que eu acho. Cabeça de juiz e bumbum de neném. É assim mesmo? É assim, porque a gente sabe, assim, né, com alguns anos de experiência, você vai vendo a tendência de cada juiz, porque a gente já vai reconhecendo que tem uns que tem uma tendência maior pró-reclamante, pró-trabalhador, e outros mais pró-empresa. Então, assim, toda vez que bate numa vara lá, mas isso depende, às vezes, como fala que o mesmo processo caiu na mesma vara e tem decisões divergentes. Eu tenho advogados muito queridos que eles falam exatamente isso. No direito, tudo depende. Tudo depende. Nada pode, né, seguir uma linha. Depende. Agora, quem entra com o processo e perde? Por exemplo, quem perde a ação, quem vai pagar os custos? Então, depende. É isso. Depende do processo, depende de quem está perdendo, depende de quem está ganhando. Geralmente, quando eu reclamava, no caso do trabalhador, quando ele perde, na maioria das vezes a gente consegue assistência judiciária gratuita, para que não seja pago essas custas. Na maioria das vezes a gente consegue, mas algumas vezes não. E aí esses custos podem ser que eles virem dívida. A área do trabalhista, né, a gente vai ter muitas perguntas ainda para fazer. A doutora vai ter que voltar aqui, porque são muitas questões. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre, você também atende, né, algumas outras áreas, família, né? Sim. E essa parte, assim, para a gente concluir, que o nosso tempo já está acabando, com relação à violência doméstica, também vão mulheres lá te procurar para, doutora, meu marido, eu quero me separar, e se eu me separar, ele disse que não vai me dar nada, vai me deixar sem casa. Também passa por esse processo, como você já teve esse processo na família, isso também te dá um gás a mais para lutar por essas mulheres? Tem isso? Apesar de você dividir o pessoal do profissional, mas isso também te dá ainda mais força para lutar por essas mulheres? Com certeza, Grazi, com certeza. É uma situação além da empatia, né? Você tem que ser empático, mas é de justiça mesmo. Vem essa questão, poxa, a mulher trabalhou tanto, e para agora... Se um cara que, além de tudo, isso acaba, os divórcios, eles acabam com o psicológico das partes, né? Mas principalmente das mulheres, que eu acho que ainda existe aqui uma cultura de que mulher nasceu para casar. Então, o casamento, uma cultura de Cinderela, que não é verdade. Isso acaba com nossas meninas, de acharem que elas vão encontrar o príncipe encantado, e não vão.
vou encontrar um homem, porque na realidade eu acho que casamento é o que você falou no início, Lucas. É uma junção de pessoas que têm um objetivo em comum, né? Meio a meio, é o que eu acho, que eu penso como casamento. E muitas vezes o outro não está naquele mesmo sentido. E mulheres na mesma sintonia. E, obviamente, mulheres que eu atendo, muitas delas sofrem agressões, violência doméstica, por conta da frustração do príncipe encantado, que nunca existiu. Na verdade, nunca existiu. Não existe príncipe encantado. Você tem que ficar... E, assim, uma dica que eu sempre dou para minha sobrinha, para as minhas amigas mais novas, observe o homem que você está lidando. Antes de se apaixonar. Antes de se apaixonar. Não tem jeito. Antes de se apaixonar. Não se deixa apaixonar. Amor à primeira vista? Porque eu entendo sempre que a paixão Ela bem cega. gostoso, mas Ela assim, cega. é perigoso. É perigosíssimo. Perigosíssimo. A paixão é um negócio muito perigoso. E eu acho que deveria vocês ter um equilíbrio de viver. Eu sei que não é fácil. Sei que não é fácil. Mas quem tem essa tranquilidade, para entender como funciona isso, está feliz da vida. É isso. Vai embora e vai feliz da vida. Agora, não deixando você terminar, antes de eu perguntar você o seguinte. E hoje, com esse que está muito problemático, esse corretamente político. Politicamente correto. Politicamente correto em sentido. Todos. Eu vou falar de todos. Eu vou falar de política mesmo. E hoje você não pode fazer um comentário que você te acha, que você está publicado, aí entra o quê? A liberdade de expressão. Não tem. Beleza? Isso é da política mesmo. Eu não ouso mais fazer comentário que não. Eu não sei como isso vai acontecer. Tudo vira um processo. Discurso de ódio, né? É um discurso de ódio isso de todos os... Isso é a parte da política. Agora vamos falar, politicamente correto também, é de eu chamar meu amigo, que eu chamava antes de um apelido, posso mais chamar também. Essas questões são nossas. Você, eu estou perguntando, doutora, aqui, o que você acha disso, dessa situação de hoje? Porque, assim, eu fico meio que travado até de conversar algumas coisas com uma pessoa. Aí de me comportar com algumas situações. Entendeu? Tá complicado. E você, como é que você encontra isso? Eu gosto muito de ouvir, né? Principalmente quem já passou especialistas no assunto. Às vezes, por que não? A gente não deve falar, denegrir, mas sim, né? Então, até ontem, denegrir era diferente. Sim. Hoje existe uma pauta, né? É uma pauta. Mas é porque são questões de mudanças. São mudanças, Lucas. Eu acho que a sociedade, ela vai se modificando. Então, o que não era nada agressivo, nada ofensivo alguns anos atrás, hoje pode ser. Então, mudou. Alguma coisa que muda. E cabe a nós, seres humanos, a gente ser adaptáveis. Acho que a gente tem que se adaptar a novas situações. Assim como ninguém também. Onde a gente imaginava que a gente ia ter Instagram, conversar isso tudo, a gente não teve que se adaptar. Então, estamos aqui nos adaptando, fazendo podcast. Eu sou boa de conversa, que eu falo que minha mãe falava que eu falo pra caramba, mas entre amigos, em casa. Liga a câmera, eu começo... Ai, meu Deus, Bem, falando nisso, o nosso tempo tá acabando, porém, a gente vai deixar o convite aqui aberto, né? Feito, na verdade, as portas abertas, porque tem muito assunto. A gente pode convidar a doutora para que ela venha falar sobre pautas, né? Específicas. Acho que assim... Área trabalhista, né? Principalmente médio, Eu acho que bastante tem muito assunto, relevância. muita coisa que a gente... muitas dúvidas, né? A gente pode estar abrindo caixinhas de perguntas. Agora, estou no tempo, qual a partida de futebol contando? Passou e eu falei, gente, é muito... Quem vai querer ficar aqui conversando uma hora comigo? E que a gente deixar, vai embora. Vai embora, passa muito. E assim, antes da gente terminar, eu queria que você fizesse um resumo, assim, da Karina, né? Desde que nasceu a Karina, que é hoje, e tudo que você superou, e falar para quem está nos assistindo, porque tem um monte de meninas aí
assim como a filha do Lucas está estudando nutrição, a minha sonha em ser engenheira, está fazendo edificações, enfim, todas meninas ali com os olhinhos brilhando, também querendo ser, né, se formar em algo. Qual o seu conselho? O que você tirou de aprendizado? O que você não faria? O que você faria melhor? Qual o conselho que você daria para uma jovem estudante? Eu acho que não tem nada que eu não fizesse, nada que eu não faria. Não tem. Hoje, a minha história, até, como eu te falei, até as pessoas ruins, as coisas ruins que a gente acaba fazendo, ou às vezes falando alguma coisa, elas me tornaram quem eu sou hoje. Então, assim, eu oro muito a Deus para que dê sabedoria, para que tenha mais 50 anos, mais 50, nem tenho 50, mas que venham mais 50 anos de advocacia, enfim, que eu amo o que eu faço. Então, assim, é você procurar amar o que você faz. Eu amo lidar com pessoas. Eu amo estar aqui, ó, esse bate-papo passou tão rápido, porque eu amo estar conversando com pessoas. Eu amo estar ouvindo pessoas. Eu amo estar aprendendo com pessoas. Então, eu me encontrei no direito. Se o seu local é medicina, vá atrás, corra. Igual, como eu falei, vá atrás dos seus sonhos, estude. Não é fácil, não foi fácil para mim, não é fácil. Mas também a gente não pode ficar aqui de braços cruzados, porque braço cruzado não só dá depressão, a gente tem que sair desses momentos, a gente tem que tratar. Também é muito importante que hoje eu vejo meninas lindas e maravilhosas com excesso de rede mesmo, de não se verem lindas, não se verem maravilhosas. Quando você vai ver, a menina está deprimida, tem uma depressão ali, não se cuide. Se está vendo alguma coisa errada com você, vá atrás, procure um psiquiatra, procure no posto de saúde, se não tiver conhecimento, você converse com alguém, com uma amiga, né? Se precisar, converse comigo, pode mandar mensagem que a gente tenta ajudar. E é isso, eu acho que a Karina que cresceu, que trabalhou, é para isso, é para o próximo. A gente não está aqui só para de passagem. Agora, o que a Karina, menina, jovem, estudante de direito, diria para a Karina que é hoje? Ou o que a Karina de hoje diria para ela? Tipo, olhasse... Eu hoje diria para ela, vai com calma, vai dar tudo certo. Calma, que lindo. Calma, vai dar certo, calma. Não precisa ficar muito ansiosa aí, não. Vai com calma, respira fundo que vai dar certo. E ela ouviu e deu muito certo. Deu certo, assim, a sua história é linda. Não foi ainda o podcast que a gente queria que fosse, porque você tem muita coisa para contar. A hora passou rápido, mas a gente sabe que você tem muito mais para entregar, assim. A gente pergunta, você responde, a gente tem dúvida, você tira. Eu sei que a gente já conversou com você nos bastidores. Direito amplo, né? Então, não dá para ser só no podcast. Fica, né, Lucas, o convite feio. Eu já te agradeço que nessa quase uma hora que nós estamos aqui, já aprendi um pouco mais com você. Está sempre passando informações muito relevantes. E como você falou também, amo conversar, amo descobrir, entender outras profissões e a sua você explica com muita maestria. Muito obrigada, gente. A gente é fã da sua família, né? Obrigada. E nós somos vocês são. Então, assim, eu conheci seu sobrinho também, o filho mais novo. E vocês são encantadores. Então, parabéns por sua profissão. É muito bom ter amiga que é advogada. Muito obrigada, muito obrigada. Tem um contato, né? É importante, né? É importante. Mas é isso, e o convite está feito, porque tem muitos. Os empresários precisam saber muitas coisas ainda, como você falou, às vezes acho que só um contador, não que o contador não seja suficiente, não seja necessário, mas às vezes acha assessoria. E no dia a dia, mulher, trabalhadora que trabalha em casa, de família, enfim, quantas dúvidas. Até o próprio empregador, né, como o Lucas falou, às vezes com uma funcionária, não tem nem sabe dos direitos daquela mulher. Então a gente tem muita coisa ainda para trazer, para a gente continuar conversando. Tá? Ótimo. E muito obrigada mesmo. Obrigada gente. Eu te agradeço. Fica aberto aí para suas considerações finais. E lembre-se que aqui o destaque são vocês. Obrigada, gente. Esse foi mais um DestaCast com a doutora Karina Rocha. Você de casa gostou, né? Vai ter mais, né, Lucas? É só acompanhar que vocês vão conhecer histórias fantásticas aqui no DestaCast. A gente espera no próximo. Tchau. Tchau.